Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sara Caroline e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu conheci o pai da Alice e como a gente conseguiu namorar mesmo morando tão longe um do outro. Se você gostou do assunto, ficou interessado, já deixa o like no vídeo e continua assistindo. Então, pessoal, o dia que eu conheci o Rafa foi muito por acaso, sério, foi muito por acaso, assim, quase que não era pra gente se conhecer. Mas era destino, então a gente ia se conhecer de algum jeito, né? Então ia acontecer de alguma forma. Mas enfim, os meus pais, eles nunca foram casados, eles nunca tiveram uma relação. Eles só foi, tipo, tiveram uma relação e eu nasci. Então, assim, eles moravam super longe, né? Minha mãe morava em Curitiba, eu morava com a minha mãe e meu pai morava em Alto Piquiri. Mora em Alto Piquiri. Mais ou menos, né? E todo final do ano, todo feriado, eu sempre vinha pra Alto Piquiri pra visitar meu pai, passar um tempo com as minhas irmãs, com meus primos, meus tios e tudo mais. E eu sempre ficava um bom tempo aqui. Só que eu sempre fui muito apegada ao meu primo, Pedro. Sério, desde quando eu era criança, eu sempre ficava mais na casa dele do que na casa do meu pai, com as minhas irmãs. Eu sempre ficava com meu primo Pedro. Era eu e um monte de amigo dele, a piazada na rua, a gente brincava, era sempre eu grudava com o Pedro. Mas teve um dia que eu tava na casa da minha avó e o Pedro saiu com os amigos dele. Eles foram nas sorvetices e o Pedro me mandou mensagem. Sara, eu tô aqui nas sorvetices, vem cá, e depois vamos lá em casa assistir um filme, porque tava chovendo e tal. Aí eu falei, beleza, eu vou, né? Aí eu fui igual uma doida, tipo, de moletom, tênis, e cheguei lá, tava todos os amigos do Pedro, né? E inclusive o Rafa estava junto. E aí, eram duas rodinhas, né, de meninos, era uma rodinha, tinha uma rodinha de um lado e outra rodinha do outro. Aí, o Rafa tava na rodinha junto com o meu primo. Aí eu peguei e sentei, cumprimentei todo mundo. E daí, tipo, eu fiquei 5 minutinhos, o Rafa já pegou e saiu. Foi lá pro outro lado. Aí eu fiquei tipo, mano, eu devo estar fedendo, né? Eu tô fedendo? Eu tô feia? Eu tô... O que que tá acontecendo? Que esse menino já saiu daqui. Mas aí, passou logo 5 minutos de novo, ele voltou. E aí ele ficou lá conversando com a gente, tudo bem de boa. Aí eu vi que ele tava querendo me impressionar porque ele ficava mostrando vídeo das coisas que ele fazia com o irmão dele. Ficava, tipo, fazendo as coisas pra me impressionar, sabe? E eu ficava, tipo, tudo bem, né? Porque até aquele momento eu não tinha visto ele com outros olhos. Tipo, normal, amigo do meu primo, beleza, de boa. Aí, meu primo falou, vamos lá pra casa assistir filme, vamos também, Rafa. Ele falou, eu acho que eu vou também. Aí a gente foi pra casa do meu primo, eu, meu primo e mais um amigo dele. Daí a gente foi fazer pipoca, aí eu escutei eles falando, o Rafa tá mandando mensagem perguntando se aquela filha do Perobal é solteira. Aí eu peguei e falei, mas a filha do Perobal sou eu. Aí eu perguntei, nossa, o que vocês estão falando e tal. Aí eles me contaram que ele tinha perguntado se eu tava solteira, aí eu falei, mas o que vocês falaram pra ele? Aí eles falaram, a gente falou que você não tá solteira não. E eu fiquei tipo, tá, né? Mas eu nem liguei, porque eu falei, não, nem me interessei, nem nada, eu fiquei de boa. Aí tá. Aí ele chegou, a gente assistiu o filme e tudo mais. Aí depois que acabou o filme, ele não ia embora. Ele queria ficar lá na minha tia com a gente, mas a gente também nem tava com sono, daí a gente ficou lá com ele, né? Conversando e tudo mais. Aí eu lembro que era aquela época daquele desafio, sabe? Da camisinha, que as pessoas pegavam, enchiam a camisinha de água, colocavam na cabeça. E daí tinha que deixar descendo. E cara, por incrível que pareça, ele era o único que deixava a gente fazer isso nele. E eu gostei dele por causa disso. Porque ele é o único que deixava. Eu não ia deixar, porque o meu primo Pedro, cara, ele sempre me zoou. Então eu pensava assim, se ele colocar em mim, ele vai deixar ali até eu morrer, porque ele sempre me foi de me zoar. Porque assim, eu tenho medo de bicho, eu morro de medo de qualquer tipo de bicho. Pode ser até uma borboleta. Eu morro de medo de sair gritando, eu entro nossa, eu morro. E aí, ele sempre fazia assim, pegava, tipo, bicho, colocava dentro da minha roupa, me trancava dentro de um quarto com bicho, com barata, sempre me zoava. Então eu falava assim, o que é uma camisinha pra me sufocar perto de tantos bichos que ele coloca pra quase me matar? Então eu achava assim, eu não vou. Então o Rafa tinha coragem, eu achava ele corajoso, porque eu não tinha coragem. Aí a gente ficou a noite inteira brincando disso, zoando e tal. Aí eu lembro que ele pegou a carteira dele e mostrou um cartão do irmão dele, que era advogado. Aí o sobrenome Pacanhã era o nome do irmão dele e o sobrenome. E eu não sei porque eu li sacanagem. Eu falei, nossa, que sobrenome ridículo, sacanagem. Aí eles, nossa, da onde sacanagem, louca? E aí o apelido dele ficou sacanagem. Tipo, lá na casa da minha tia a gente sempre chamava ele de sacanagem. Tipo, sacanagem tá na cidade, não sei o quê. Porque eles me zoavam, né? Tipo, nossa, sacanagem. Aí a gente chamava ele de sacanagem. Ridículo, não sei de onde tem pacanha com sacanagem, mas tudo bem. Aí durante essa noite a gente combinou de fazer um acampamento, porque o sonho da minha vida era fazer um acampamento. Na verdade ainda é, né? Eu sempre sonhei em fazer acampamento com marshmallow, tipo bem coisa de filme. Só que o meu primo sempre me iludiu, porque ele falava, Sara, você tem medo de bicho, como você vai acampar? E realmente era verdade, mas eu não queria acreditar.
Realmente eu sempre tive medo, então não ia dar certo, mas quem sabe um dia, né, eu supero esse medo e consiga acampar. Mas aí todo mundo foi embora, eu dormi lá na casa do Pedro e eu criei um grupo no WhatsApp pra gente poder combinar sobre o acampamento e tal. Aí a gente tava combinando, tava tudo certo, só que eu tive que ir pra casa da minha irmã, que é em Francisco Beltrão. Aí eu fiquei um tempão lá. E durante esse tempo o Rafa me mandou mensagem e começou a conversar comigo, puxar assunto sobre o acampamento, aí depois começou a falar sobre outras coisas, aí a gente começou a conversar. E daí dentro dessas conversas ele perguntou, mas você não ficaria comigo e tal? E tipo, rolou essas conversas que rolam entre pessoas que querem se beijar. Aí, eu não falava que sim, sabe? Eu ficava meio assim, tipo, quero, mas não quero. E aí, ele ficou me esperando até eu voltar, cara, muito fofo. Até eu voltar na casa da minha irmã, eu fiquei, tipo, uma semana na casa da minha irmã, ele ficou em Alto Piquiri me esperando, porque ele morava em Cascavel, então ele precisava ir embora. Mas ele ficou me esperando, cara, muito fofo. E ele ficou me esperando. Aí, quando eu cheguei da casa da minha irmã, a gente marcou um dia de sair e a gente acabou ficando. E aí, depois disso, a gente marcou outros encontros, a gente ficava de novo e chegou o dia de ir embora, né? Tipo, eu tinha que ir pra Curitiba, ele tinha que ir pra Cascavel, porque era meu primeiro ano na faculdade, ele tinha que voltar pra escola dele, e aí a gente foi embora. E a gente continuou conversando. Aí a gente combinou de levar o relacionamento mais a sério. Tipo, mesmo ele morando em Cascavel, eu em Curitiba, a gente continuar ficando, sabe? Tipo, e não ficar com outras pessoas. Isso foi em 2016. Quando eu conheci ele foi em 2015 e a gente começou a ficar em 2016. Aí a gente ficou, tipo, uns 4 meses assim, mesmo na distância, tipo, sem se ver nem nada. A gente ficou mais ou menos uns 4 meses assim. E só que aí eu peguei e comecei a ficar com medo, porque assim, eu já tinha tido uma outra vez um relacionamento com um menino que morava na cidade do meu pai, e a gente ficou durante um tempo fazendo isso, só que, tipo, não era. Ele podia ficar com outras pessoas, eu também podia ficar com outras, mas assim, teve uma vez que eu voltei e ele tava namorando, tipo, e eu. Nossa, eu fiquei muito mal. Aí eu. Nossa, eu fiquei muito mal pra caramba. E daí eu tinha medo que isso acontecesse de novo. Eu falava, tipo, eu não quero que isso aconteça. E aí eu peguei e mandei uma mensagem pra ele. Falei, eu acho que não vai dar certo mais a gente ficar assim, porque você vai querer ficar com outras pessoas e eu vou acabar ficando triste, porque, né, a gente vai se ver de novo e a gente não vai querer mais nada e vai ficar estranho, é melhor a gente ficar só na amizade. E aí ele ficou bem de cara comigo, muito de cara mesmo. E a gente continuou conversando assim durante os dias, mas depois de um tempo a gente parou de se falar. Aí, às vezes, às vezes durante o ano ele pegou e continuou me mandando mensagem, tipo, perguntava se eu ia vir pra Alto Piquiri, eu mandava mensagem pra ele, a gente conversava, sabe? Aí no finalzinho de 2016 eu fiquei com pneumonia e eu fiquei internada. Aí ele pegou e começou a me mandar mensagem, perguntando se estava bem, todo preocupado comigo e tal. Aí depois desse dia a gente não parou mais de conversar, a gente continuou conversando e eu vim pra Alto Piquiri no final do ano, em dezembro, e a gente se encontrou de novo e a gente acabou ficando de novo. E depois desse dia, cara, a gente não conseguiu mais parar de ficar. Tipo, a gente ficava todos os dias, eu encontrava ele as férias inteiras, todos os dias a gente se via. E aí chegou o dia de ir embora de novo. Eu ir pra Curitiba e ele pra Cascavel. Aí, só que, tipo, cara, a gente viu que era, tipo, uma coisa muito forte. A gente não era mais como foi no começo, sabe? A gente queria ficar junto, mas dessa vez eu tava disposta a tentar, sabe? Eu tava disposta a ver o que ia acontecer, sabe? Deixar rolar pra ver. Vai que dá certo, né? E cara, deu super certo, porque assim, logo em seguida a gente foi embora, eu fui pra Curitiba, ele foi pra Cascavel. E lá por fevereiro ele me pediu em namoro, eu aceitei, claro. E aí eu fui pra Cascavel, eu conheci a família dele, a gente veio pra Alto Piquiri, ele conheceu meu pai, minhas irmãs, tipo, na verdade sim, minha irmã ele já conhecia, porque, né, aqui é a cidade é super pequena, todo mundo já se conhecia, mas como meu namorado, né, ninguém sabia. E assim, depois também tudo aconteceu muito rápido, porque assim, tinha feriado, eu ia visitar ele ia me visitar. Assim, às vezes demorava, sabe, pra gente se ver, porque eu trabalhava, tinha faculdade, ele também, então era difícil, sabe, porque daí tinha que ser feriado mesmo e bastante dias, porque assim, a passagem era cara, era um lugar muito longe, então assim, era meio complicado, sabe? A gente sofria, a gente chorava bastante, porque a gente ficava um tempão sem se ver, mas também quando a gente se via, nossa, era muito bom. Deu certo, isso que foi importante, né? E daí também, lá no final do ano eu engravidei da Alice, aí nesse ano a gente teve que morar junto, né? A gente ficou perto e, cara, se falar pra mim se eu ficava longe dele de novo, eu não fico. Não fico nem a pau mesmo.
Porque foi uma experiência boa, foi muito legal e tal, mas não, cara, dói demais. Assim, se eu recomendo uma pessoa namorar à distância, tipo, eu recomendo, cara, eu recomendo, na verdade, você seguir o teu coração. Se você gosta muito da pessoa, vale a pena, sabe? Porque, assim, valeu muito a pena eu ter esperado ele. Eu vejo que ele realmente é uma pessoa, assim, que Deus mesmo queria pra mim, porque, nossa, ele me faz super bem, a gente se dá super bem, a gente não briga, sabe? A gente conversa bastante, então, assim, é um relacionamento muito saudável, sabe? E eu vejo que com outra pessoa eu não conseguiria ser tão aberta assim. Tanto que ele foi meu primeiro namorado, assim, meu primeiro tudo. Então, assim, é, foi muito tipo. Como é que eu posso dizer? Muito, assim, uma ligação muito louca. Muito intenso, sabe? E então, assim, tipo, ai, mas como? Ai, você é louca de namorar à distância e tal. Mas, cara, se você gosta da pessoa, vale a pena, sabe? Você tem que ver o que vale a pena, entende? E se você consegue esperar a pessoa sem ficar com outra pessoa, tipo, beleza, cara. Faz o que você consegue fazer, entende? E é isso. Mas enfim, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal e também ativar o sininho pra vocês saberem que eu estou matando um bicho aqui, cara, que ódio. E é isso aí, obrigada por ter assistido até o final. Um beijo pra você, até semana que vem. Tchau.